You remember before the rain came down, you were so full of life, so bring that right back around. It's a rainy day. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Fuel Garage 90. Estou aqui de novo para trazer mais um vídeo para vocês. Desta vez com foco na mecânica Fiasa 1.0 do Fiat Uno Mille. Esse aqui em específico, o Fiat Uno Mille LX 1995. Eu já fiz um vídeo falando sobre a carburação eletrônica 495 TLDF. Se seu foco é saber um pouco mais sobre esse carburador, eu já fiz um vídeo sobre ele, está no canal. Esse vídeo tem foco maior, falar um pouco sobre a mecânica desse carro. Cuidados, prevenções, pontos importantes. Então é isso. Espero que vocês gostem. Bom, essa mecânica, falando um pouco sobre ela ficou muito conhecida desde a época do 147. Essa mecânica nasceu no 147, foi herdada para o Uno, e não é à toa que esse motor aqui ele é o pai do Fire mais moderno. A Fiat acertou muito nesse motor, mas também errou nele em alguns pontos que eu vou falar aqui hoje. Bom, assim, não tem nem o que falar, esse motor ele é muito resistente. Já vi desses motores, você vê desses motores pela internet virarem mais de 400 mil quilômetros. Faz retífica, continua indo bem, são motores muito duradouros. Isso já lá na época, né? Imagine hoje em dia, então. Mas assim, esse motor ele tem alguns pontos. Vamos começar falando sobre o principal deles que afeta esse motor. O principal ponto que atrapalha esse motor é o sistema de arrefecimento. O que acontece? O Fiazinha, ele é um motorzinho meio fraco, né? No caso desse aqui são 56 cavalos. Mas assim, não é um motor lá dos mais torcudos. Então ele é um motor que exige mais aceleração. Você tem que estar esticando mais o carro para ele andar. E o que acontece? O sistema de arrefecimento desse carro não é lá dos mais eficientes. Então, quanto assim você vai acelerando e assim o carro começa a esquentar. E o radiador dele não é lá dos muito grandes. E tem alguns que às vezes não funciona a ventoinha. E assim, válvula termostática às vezes pode falhar. Principalmente como muita gente logicamente usa água ao invés de água desmineralizada, radiador entope, bomba d'água trava. E o que acontece? Esses motores eles já são críticos desde a época para superaquecimento. Então, quando você já percebe o carro já ferveu, já queimou junta, aí você tem que planar cabeçote. A principal dica é o seguinte: bom, muita gente usa água por não querer ficar comprando água desmineralizada, que é o certo. Mas assim, minha dica é o seguinte: se você vai usar água, esteja atento à ventoinha, ao medidor de temperatura se ele está funcionando. Se o seu original não funciona mais, instala um externo, porque você vai precisar dele ali dentro. Ou se o seu às vezes nem tem, né? Às vezes o seu Uno é um SX97 que já não tem mais o medidor de temperatura. Instala, que é muito importante, viu? Melhor você ter o sensorzinho do que ficar confiando naquela lâmpadazinha. Então o que acontece? Confira esses dutos. O Uno, inclusive, tem um aqui embaixo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Esse aqui, ó. Deixa eu ligar o flash. O que acontece? Esse carinha aqui, ó, gosta muito de trincar aqui nessa região dessa abraçadeira. Então fica sempre atento se ele tá merejando. Bomba d'água também é outra. Enferruja, começa a mijar água. Então fica sempre atento a isso, tá? Inclusive, assim, tem gente que gosta de andar com o carro sem a válvula termostática, porque aí a água já está circulando desde o início.
Então acaba acaba que a água fica fazendo efeito desde o início. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que critica. No geral vai de carro para carro, dono para dono. Na minha opinião, eu não sou muito fã disso. Vou explicar agora o porquê. Mas é isso. O sistema de arrefecimento do Uno ele é um sistema que requer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Mas tirando isso, vai ser um motor muito confiável. Vamos lá para o próximo ponto. Vamos para o segundo ponto, que é óleo, lubrificação. O motor Fiasa, ele não costuma ter problemas assim relacionados à bomba, a pescador de óleo, ok? Pode ocorrer? Pode, como qualquer motor. Mas ele não tem tendência a fazer isso. Então, o que eu falo? Se você usa um carro sem a válvula termostática, que já está circulando água desde o início da partida, o que acontece? Vai demorar um pouquinho mais para o motor esquentar. Ou seja, vai demorar mais para o óleo esquentar, chegar na temperatura de funcionamento. E isso pode trazer problemas a longo prazo, ok? Então, é só frisando aqui sobre a questão da válvula termostática. E, assim, sobre óleo. O que acontece? O Fiazinha, desde novo, ele já usava óleo mais grosso. 15W40 ou 20W50. Não vai fugir muito dessas duas medidas, ok? Óleo mineral, se seu Uno, logicamente, um pouquinho mais novo, assim, uma quilometragem ali por volta de menos de 100 mil, por aí, usa o 15W40, vai atender bem. Daí pra cima, mesmo que não precise, opta pelo 20W50, ok? No geral, um motor que não tem problema de lubrificação, e assim, em relação a dutos internos, coisa e tal, não é um motor que costuma ter esse problema. Ele costuma ter problema exatamente nessa parte aqui, ó. Tá vendo que aqui é a tampa de válvulas, correto? Aqui é o cabeçote. O que acontece? Essa tampa, ela tem uma junta aqui interna, justamente para evitar problema de vazamento de óleo. Só que como essa parte esquenta muito, essa vedação resseca e com o tempo pode começar a merejar óleo em torno dessa tampa, em algum ponto. Pode ser aqui atrás, pode ser aqui na frente. Correto? O cárter também costuma ter esse problema, mas é menos comum. O mais comum é merejar um pouquinho de óleo aqui mesmo, ok? Correto. Vamos para o próximo ponto. Vamos falar um pouco sobre o sistema elétrico do Uno. O que acontece? 12 volts padrão. E alternador, o que acontece? O alternador desse carro ele tem duas variações nessa fase ali de 94, 95 em diante. Teve fornadas de Uno que saiu com ele 45 amperes, o alternador. Mas já teve fornadas que saíram com ele de 55 amperes. Se o seu alternador ainda for original, coisa e tal, você vai achar aqui nele, você vai procurar por um adesivinho. Olha só esse aqui mesmo que é originalzinho, Bosch. O que acontece? Como é que eu sei que ele é de 45 amperes? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas tá vendo que aqui tem o número 20/45A? Aqui, ó. A câmera não vai focar, né? Mas, assim, aqui, ó, 20/45A. Não vai focar, ok? Mas eu acho que daqui foca. Ah lá, focou, tá vendo? 20/45A. 45 amperes. E assim, a mudança estética do de 45 por 55 não é muita. Mas não vai fugir muito disso não, tá? Se for alternador no padrão original, vai ser isso. Se for adaptado, aí é mais complicado. Mas no geral não foge disso. O que acontece? Fiat Uno Electronic, como o próprio nome já diz, é um carro um pouco eletrônico. Então ele já tem bobina, essas duas aqui, Magnete Marelli, original do carro, que era o que fazia o Uno ser eletrônico. Porque muita gente pensava que o carro tinha injeção eletrônica, mas ainda era boa e velha Weberzinha. Mas o que eu quero dizer? Esse carro, ele tem muito fio pra lá, pra cá. Onde você for procurar, você vai achar fio. Alguns não tem função, outros têm. É o embololô esse cofre desse carro. Mas o que acontece? É sempre bom você estar atento
há alguns pontos. Por exemplo, aqui a gente tem os dois motorizinhos do esguicho do motor do esguicho da água do para-brisa. Então é bom você estar atento, conectorzinho, ver se não tem fio exposto, se tem fio descascado. Confere lâmpada de farol, que no caso também são lâmpadas H4. Confere os terminais de bateria. Assim, é isso. Em relação a filtros, o que acontece? Esses uninhos que tem essa verbeira aqui, que é um pouquinho problemática, uma dica é o seguinte: tenta sempre abastecer um carro num postinho melhor. E se não der, coisa e tal, se você comprou um carro desse com uma mecânica dessa, tenta fazer uma limpezinha de tanque, leva alguém para fazer, porque é importante. E uma dica: sempre atenta a esse carinha aqui. É o filtro de combustível. Tenta sempre comprar um filtro bom e sempre deixar ele novinho, ok? Não deixe esse carinha amarelar, porque passa muita sujeira pro carburadorzinho, que já não é lá dos melhores, então acaba sujando ele mais rápido ainda do que ele já suja. Ficar atento também sempre ao borbulhador, se ele não tá com vazamento, porque ele tem o retorno do tanque. Retorno do tanque, se eu não me engano, é esse. Volta lá pro tanque, aqui ele abastece, aqui ele sai, ó. Isso mesmo, ó. Aqui alimenta, aqui retorna pro tanque, aqui desce pro carburador. Então, sempre atento a ele também, ok? Em relação a filtros, é sempre bom manter esses também limpinhos. E o filtro de ar, logicamente. O meu aqui, ele tá sem a cuba aqui em cima, porque a gente tá fazendo uma manutençãozinha nesse carburador. Por isso, até que eu aproveitei para fazer o vídeo. Mas o filtro de ar também tenta sempre manter bem limpinho, viu? Que vai ajudar muito na saúde desse carinha aqui. Fugindo um pouquinho do Fiasa, já aproveitando para falar sobre outro ponto característico desses carros, trambulador. O que acontece? A Fiat de 95 para trás, o trambulador ele é externo. Eu vou tentar mostrar ali para vocês. O trambulador é assim, ali tem a caixa de câmbio, a alavanca, o sistema dela passa todo por debaixo do carro, do lado do escape e chega aqui na caixa. Ok? De 97, se eu não me engano, posso estar enganado. Se alguém tiver uma informação melhor, pode me falar. De 97, se eu não me engano, para frente, o sistema é todo interno. Ele vem aqui pelo túnel e chega aqui na frente. Eu posso estar enganado, tá? Eu não lembro se veio isso só no Uno Fire ou se ele chegou até no Fiasa. Mas eu sei que de essa fase aqui, 94, 95, tudo isso aí para trás é trambulador externo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mostrando aqui, ó. Nos Unos mais novos, todo o esquema do câmbio passa aqui de forma interna dentro do túnel já do carro. Nesses mais antigos ele passa de forma externa. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar por aqui. Eu vou ter que ir lá debaixo do carro. Mas aqui é aquele câmbiozinho clássico de Fiat, né? Segunda, terceira, quarta, quinta, ré, primeira. Eu não vou conseguir mostrar com total precisão, porque tem que levantar o carro no macaco. Mas eu ainda vou um dia fazer um vídeo específico somente sobre esse trambulador. O que acontece? Ele sai aqui, né, o câmbio, ele vai lá pra frente. O que acontece? Ali na frente, ele tem uma bucha para ligar essas duas hastes. Ali, ó, bem ali mesmo, ó, vem essa segunda haste aqui, ó. Ali na frente, ela tem que se encontrar com aquela partezinha ali do trambulador. O que acontece? Ali tem uma bucha que liga essas duas peças. Essa bucha, quando ela não é mais original, infelizmente você tem que tratar esse câmbio de forma mais leve. Porque essa bucha estoura, essas duas peças deixam de se encontrar e o carro fica com o câmbio bobo. Ou, então assim, se você tiver numa primeira, numa segunda e essa haste soltar, o câmbio fica preso em primeira ou segunda. Assim, tem gente que para na hora, amarra isso daqui com arame ou fitilho. Mas amarrar essas duas peças é um problema, porque
Vamos colocar aí que se você amarra e só volta para casa, tudo bem, não dá nada. Mas se você ficar rodando a longo prazo com isso emendado, o trambulador desregula. Então, por exemplo, às vezes a segunda não vai engatar, às vezes a primeira não vai engatar. Isso é um problema específico desse tipo de câmbio. Não é um problema muito grande, pelo contrário, essa bucha ela é na casa de 10, 15 reais, na verdade. Eu acho que até menos, viu? Posso estar enganado, um pouco desatualizado. Não é muito caro, só é chatinho de colocar ela. Mas não é um problema muito recorrente, é simples de resolver, ok? Retornando ao ponto de arrefecimento desse carro, o que acontece? Uma curiosidade legal. Bom, esse carro, ele foi um dos primeiros a começar, assim, da linha Fiat, a começar com o sistema de reservatório expansivo. Deixa eu tentar mostrar para vocês entenderem melhor isso na prática. O que acontece? O radiador tá aqui e estão vendo que ele tem esse tubo aqui? Bom, é para você não encher o radiador até na boca, porque a água ferve, a água sobe. Então, assim, eu vou mostrar para vocês a título de comparação com o motor Fire, para vocês terem uma noção. A título de comparação com o motor Fire 1.0 desse Palio 2001, olha só, reservatório expansivo aqui, radiador aqui. Você tem um reservatório completamente à parte. E já no Uno, ele começou com isso. Ele não era um radiador só sólido com uma boquinha aqui boa. Ele, um radiador já com um pouquinho de um reservatório expansivo. Então a Fiat já começou a planejar isso já nessa época. Sobre correia dentada, assim, muito relativo, tá? Querem um exemplo? O que acontece? Esse carro está conosco já há 11 anos. Assim que pegou o carro, foi trocada a correia. Não estou sendo patrocinado para falar isso, mas era uma da marca Continental. O carro não rodou muito de lá para cá. O carro deve ter rodado mais ou menos uns 2.000 km a mais, mas está aí até hoje. Então, assim, é muito relativo. Tenta comprar de uma marca melhor e não vai te dar muita dor de cabeça não, tá? Isso aqui, qualquer mecânicozinho mexe nesse motor, não é muito impossível de trocar ela não. Considerações finais. O Fiasa 1.0 é um bom motor? Com certeza. Isso aí a gente não pode negar. Ele não tem a mesma força de um motor Fire, mas em robustez esse motor é muito forte. Não é à toa que a gente vê Fiat Uno, Fiat 147, Fiorino trabalhando até hoje, e não é para menos, viu? Esse motor ele pode ser fraquinho, ter suas complicações devido ao seu projeto ser bem antigo, mas não deixa na mão fácil, viu? É um motor que, assim como eu disse no vídeo do carburador, o carburador atrapalha um pouco esse motor, mas mesmo assim continua sendo um excelente motor. Esses defeitos que eu citei aqui, como arrefecimento, ter a tensãozinha ao óleo correto, filtro, sistema elétrico, são coisas à parte. Mas no geral é um motor econômico, você não vai gastar muito com ele. É um motor que não tem um consumo muito alto. Então, assim, um excelente motor. Pode comprar sem medo. Se você comprou, tá na dúvida, assim, pode me perguntar aí, eu tento responder todos os comentários. Desculpa se eu não consegui explicar tudo que você queria sobre esse motor, mas é um motor excelente. Não tem, assim, muitos defeitos no geral. Então é isso. Eu acho que eu tentei explicar bem aqui para vocês o que é esse motor. Bom, na maioria dos meus finais de vídeo eu coloco uma filmagem do carro com uma música antiga ou tento fazer com uma câmera antiga, porque é isso, foi o Garage 90, representando uma época diferente. Mas que tal a gente fazer diferente dessa vez? Vou colocar o vídeo final com esse carro funcionando, vou funcionar ele ali agora e gravar para vocês, ok? Fiquem comigo.